Pessoal, bom dia, bom estar aqui com vocês. E hoje a gente vai fazer uma conversa, a gente vai conversar sobre o primeiro treinamento de metacognição do módulo Cognição. E esse primeiro treinamento, ele busca entender um processo decisório que a gente faz todo dia, né? Que é decidir o que, quanto, onde e como comer algo, né? Como você escolhe o que você vai comer. Então, essa é uma decisão habitual que todos fazem todos os dias, e é por isso que a gente escolheu esse processo decisório para começar o treinamento metacognitivo, porque é uma decisão em que todos tomam todos os dias, e é possível você entender essa decisão de uma forma muito mais profunda, muito mais sofisticada, tá? E se você pegar uma população geral e fizer uma pergunta para essa pessoa sobre o processo decisório do que ela vai comer, a grande maioria das pessoas vai falar: "Ah, eu sei como eu decido". Só que, se você começar a treinar a metacognição dessa pessoa, e essa pessoa começar a examinar esse processo decisório no decorrer de semanas a meses, a pessoa começa a perceber que essa decisão recebe influências de fatores que eram completamente invisíveis e muito provavelmente automáticos e habituais para a pessoa. Então, a confiança de que a gente entende uma decisão do ponto de vista cognitivo não se correlaciona com a qualidade desse entendimento. E essa decisão varia de uma pessoa para outra. Cada pessoa toma essa decisão baseada em fatores muito individuais. E então é um processo decisório. Mas o que que isso tem a ver com desenvolvimento profissional ou pessoal? O exercício de examinar uma decisão é um exercício que cria uma habilidade de você aumentar a transparência de um processo cognitivo. E se você tem essa habilidade para examinar a decisão do que você vai comer, você também desenvolveu essa habilidade para examinar a decisão do que você vai comprar, de o que que você vai fazer com a sua carreira. São processos decisórios diferentes, mas envolvem processos cognitivos comuns. Então, desenvolver a habilidade metacognitiva para examinar uma decisão habitual vai permitir você desenvolver a habilidade metacognitiva como um todo. E quanto mais você aprende a tomar uma decisão de uma forma mais transparente, menos a chance, menor a probabilidade de vieses e de hábitos que não estão em linha com seus próprios objetivos, com a direção que você quer tomar. Então, o primeiro passo para melhorar a qualidade de uma decisão é aumentar a transparência de como essas decisões são tomadas. Então, é por isso que a gente escolheu como primeiro exercício metacognitivo a decisão do que comer, e hoje a gente vai fazer uma rodada de debate, conversa, a respeito do que cada um de nós aprendeu examinando esse processo cognitivo. Eu não vou falar de muitas coisas que eu aprendi, mas eu vou destacar uma no meu processo metacognitivo da decisão do que comer. E me surpreendeu bastante como a decisão do que eu ia comer era influenciado por uma combinação de fatores, principalmente a fome e o cansaço. Então eu notei que as piores decisões do que eu ia comer aconteciam no final do dia, após um dia longo, em que eu tinha tido muitas reuniões, muitas discussões complexas, e aí no final do dia essa combinação de cansaço cognitivo, o que diminui muito a nossa capacidade de autorregulação, cansaço físico,
e fome, por exemplo, eu não fiz nenhum lanche, não comi nenhuma fruta no meio da tarde, então chega no final do dia com muita fome, essa combinação era o pior cenário possível que causava as piores decisões possíveis do que comer. E aí, uma vez que eu reconheci isso, o que que eu fiz? Eu passei a fazer lanches saudáveis antes de sair do escritório, no final do dia, principalmente nos dias mais estressantes, e ao chegar em casa, relaxar e descansar um pouco antes de jantar. Então, eu tomei algumas medidas que mitigavam uma decisão pobre, uma decisão ruim, causada pela combinação de dois fatores e que impactavam muito decisões pobres em relação ao que eu ia comer. Então, esse é um aprendizado que eu gostaria de destacar no meu exercício metacognitivo sobre a decisão de comer. Então, Ana, o que que você aprendeu nesse exercício? Nossa, esse exercício foi muito transformador, assim. A gente acha que é uma coisa que a gente tem domínio do que a gente faz, né? E aí, para mim, assim, eu percebi muito que as minhas escolhas estão ligadas à pressa e à praticidade. Então, muito embora às vezes eu até tenha tempo suficiente para fazer uma refeição, para sentar e tal, eu até quero depois trabalhar essa questão da pressa, porque eu me sinto o tempo inteiro com pressa, inclusive na hora das refeições. Parece que eu não tenho tempo para fazer uma refeição, né? Então, esse foi assim, ó, o primeiro, a primeira coisa que na hora, assim, o start, eu sempre, as escolhas muitas vezes erradas decorrem da pressa, né? Ah, não tenho tempo agora para parar e fazer uma escolha saudável no sentido de que, ah, vou descascar uma fruta, vai demorar. Então, já pego um nuts ali, já vou comendo. E a outra coisa também tem a ver com o final do dia. Depois de um dia cansativo, depois de um dia que eu corri, porque eu corri mesmo o dia inteiro, como se eu tivesse corrido uma maratona durante o dia. Aí eu tento preservar a qualidade dos alimentos, então as escolhas saudáveis, aqui em casa a gente tem uma alimentação muito saudável, a gente come muita verdura, coisas que vêm da terra mesmo, poucos industrializados. Mas chegava no final do dia, assim, da tarde, toda aquela minha atenção com a qualidade do que eu estava ingerindo, ela se acabava. E aí eu pegava salgadinho que eu comprava para os meninos para levar no lanche livre, atacava a despensa chocolate. Então, sabe aquela sensação de compensação, uma boca nervosa, sabe? Como se tivesse. Aí todo dia, final de noite, acontecia isso. E aí acabava prejudicando o meu jantar, porque daí a minha fome já estava ok, mas eu tinha ingerido coisas assim, só industrializados. Então, assim, aí eu me pegava na culpa, né, de ter feito isso. Por que que no café da manhã e no almoço eu consegui seguir tão do jeito que eu sou e chega à tarde, né? E tem muito a ver com o dia, né? Eu não fiz as pausas corretas durante o meu dia. Eu concordo com você. Isso é um padrão que, uma vez que você identifica, você pode criar estratégias para mitigar e sair desse hábito, né? Porque daí você sabe que você vai estar cansado, você sabe que você vai estar com uma capacidade de autorregulação baixa, e aí você pode estruturar melhor o seu fim do dia, porque você já sabe quem você vai ser naquele momento, né? E como você vai decidir. E aí você pode remover as opções e criar opções mais simples para você. Ah, ótimo. É muito parecido com o que eu identifiquei com a minha É fadiga, né? mais parecido. É. A diferença é da minha pressa. Eu identifiquei que eu vivo com pressa. Eu preciso me autorregular nessa questão, assim. É como se eu estivesse atrasada o tempo inteiro. E eu sou super pontual com as coisas. Não sou atrasada, mas é como se eu estivesse. Então, parece que eu estou correndo o tempo inteiro contra o relógio. É aquela sensação de urgência, né?
Então assim, além da questão das escolhas da comida, eu percebi um hábito meu que que prejudica a minha vida saudável. Tá joia, tá joia. Obrigado, Ana. E, Daniel, o que que você aprendeu no teu exercício? Bom, o meu exercício assim, eu aprendi muita coisa, na verdade. Eu acho que o misto de consciência corporal com metacognição, ele me trouxe uma abertura de mente. Mas, principalmente, o meu hábito de comer, ele está relacionado com a ansiedade. E eu nunca tinha parado para pensar o quão isso era prejudicial na forma da minha alimentação. Então, eu estando ansioso, eu como compulsivamente, sem pensar. Eu não consigo pensar no que eu vou comer e, obviamente, o dano que aquilo vai estar fazendo. Então, ou seja, se eu estou ansioso, eu vou comer pizza, porque eu não como saudável, eu como pizza, eu como massa, eu como macarrão, como doce, eu como qualquer coisa, porque eu tenho uma insatisfação. A partir do momento que eu consegui controlar essa ansiedade, eu passei a pensar no que eu estou comendo. Então, assim, pensar no que eu estou comendo e os impactos que isso traz para o meu corpo. E quando eu entendo o que isso traz para o meu corpo, tudo muda. Porque eu entendo que comer pão faz mal, e não é que faz mal por conta dos ingredientes, faz mal para o meu corpo. E aí entra uma questão, uma sensibilidade minha do corpo de falar assim, cara, hoje eu não comi pão e eu estou melhor. Eu substituí o pão por outra coisa. E isso vai te levando a se aprofundar mais no que você está comendo. Então, hoje eu penso muito mais no sentido de, eu vou comer isso, o que isso vai me trazer? Isso vai me fazer bem? É o momento certo de eu comer isso agora? Não? Será que é ansiedade que eu tô, ou é vontade, ou é insatisfação? E às vezes no almoço eu vou repetir o prato, mas eu estou realmente com fome ou isso é ansiedade? Isso é para suprir alguma coisa? Então, nesse período que ele é curto, essa reflexão ela vem de um período bem curto agora, mas que eu passei a prestar muita atenção. Então, tudo que eu faço está relacionado ao impacto que isso vai trazer para o meu corpo. E aí, se realmente não for legal, eu tenho que segurar essa ansiedade e lidar com esse momento. É E isso que eu mais aprendi agora com esse exercício. esse é um ponto muito importante, Daniel, porque você mencionou a consciência corporal. Então, primeiro eu percebo, eu estou ansioso, e a ansiedade, o medo, a preocupação, a sensação de urgência se manifesta no corpo, né? Então, você vai ver no seu corpo as sensações relacionadas àquela emoção. Então, você identifica a emoção e como essa emoção está influenciando a decisão. E aí você olha a decisão e aumenta a transparência através da metacognição. E aí você percebe que o que está decidindo por você é a tua emoção. E aí você pode começar a trabalhar, porque daí, ao invés de comer, você pode fazer um exercício de relaxamento, né? E aí você resolve o problema da emoção de uma forma muito mais adaptada, muito mais saudável. Tá ótimo, perfeito. E, Daniel, obrigado. Roberta, eu acho até estranho perguntar isso para você, você é uma mestra a respeito de nutrição saudável e alimentação, mas o que que você aprendeu no exercício metacognitivo sobre essa decisão? Então, assim, esse é o exercício mais fácil para mim fazer, porque é uma coisa que eu já faço há muito tempo, de pensar sobre alimentação. Mas fazendo de novo, junto com a consciência corporal também, me fez perceber algumas outras coisas, porque eu já fazendo esse processo de pensar sobre alimentação, eu já fiz várias mudanças, assim, tipo, igual a Ana falou, né, que entra e come, vai lá na despensa e pega alguma porcaria na hora que tá cansado, ou que tá sei lá o quê, eu já resolvi esse problema, assim, não tem porcaria na minha despensa, entendeu? Então, assim, você não ter perto de você alguma coisa que você sabe que faz mal, algumas vezes meus filhos falam assim, mas mãe, não tem nada para comer em casa, entendeu? Na verdade, o nada não tem nenhuma
porcaria, não tem, sei lá, um biscoito ou uma coisa assim, mas você vai lá, tá cheio de fruta, tá cheio, tem romos, tem várias coisas. Então, e quando eles estão com fome, eu te garanto que eles arrumam o que comer que não seja porcaria, né? Então, a gente tirar o que a gente sabe que vai ter um acesso fácil, assim, eu acho que foi uma das consequências de ter prestado atenção de você comer coisa errada na hora errada. Se você não tiver o acesso fácil à coisa errada, já vai dificultar. Né? E com certeza, tá com fome, eu acho que é o número 1 de fazer você fazer a escolha errada, porque na hora que você tá com fome, tudo tem cara boa, né? E tudo você tem vontade de comer. Então, você se programar para ter perto de você coisas boas, para você saber quando você tá com fome, né? Já comer a coisa boa, acho que faz diferença. Mas eu percebi aqui durante esses exercícios que a gente fez com todo o negócio de consciência corporal, assim, se eu tiver comendo sem estar consciente do que eu estou comendo, eu como mais. Por exemplo, assim, se eu falar, vou comer aqui, sei lá, uma pipoca, por exemplo, põe a pipoca aqui do meu lado e como um tanto de pipoca. Se eu ficar comendo pipoca enquanto eu estou fazendo outra coisa, quando eu ver, eu acabei o pote da pipoca inteiro. Sem nem perceber que eu falo, nossa, eu já acabei o pote da pipoca. Então, assim, você tá consciente na hora que você tá comendo, você tá prestando atenção em estar comendo, você, você vai talvez comer menos porque você percebe que você tá comendo, né? Se você tá fazendo outra coisa junta, você não percebe que você comeu tanto. Isso é um ponto fundamental, Roberto, eu concordo com você. Porque estudos científicos mostram que uma pessoa que tem uma alta capacidade de introspecção, ou seja, ela tem uma alta capacidade de consciência corporal, estas pessoas têm um índice de massa corpórea mais baixo. Então, baixa consciência corporal se correlaciona com a obesidade, do ponto de vista científico, né, em estudos. E é por isso que no treinamento do módulo cognição, a gente enfatiza 2 hábitos, e a criação de 2 hábitos fundamentais. A metacognição, que tem por função examinar a parte cognitiva da decisão, e a consciência corporal, que tem por função examinar 2 coisas principalmente: a função das emoções e a função do barulho, do ruído, né, do inglês noise. Então, por exemplo, quando você está cansado ou cansada, você vai decidir de uma forma diferente. Quando você está com dor ou com tensão muscular, você vai decidir de uma forma diferente. Então, essa combinação de metacognição com treinamento da consciência corporal provê informações para você decidir a melhor estratégia de como tomar decisões melhores. Isso, a gente está falando de comida, mas isso se aplica a tudo. A decisão do que você vai comprar, a decisão do que você vai vestir, a decisão de se você vai mudar de carreira ou não. Todas as decisões vão ser melhoradas se você aumentar a transparência cognitiva e identificar as influências que as emoções e o barulho traz. Por exemplo, uma coisa importante na consciência corporal é reconhecer o impacto da influência social. Como as outras pessoas falam, deixa, por que você não come? Você sabe? E essa influência social, você consegue controlar ela melhor se você tiver uma consciência corporal mais aprofundada. Então, perfeito, é isso aí mesmo. E agora a gente vai ouvir o Tiago, que estava feliz porque começa com letra T, ele era o último. Então, você, Tiago, fala aí, o que você aprendeu com esse exercício? Então, bom dia a todos aí. Uma coisa que eu acho legal, que eu queria comentar, é o que o Claudio falou a respeito da interação social. Eu analisei mais a parte cultural. Então, dentro de vários eventos, eu estou mais na universidade, então tem o restaurante universitário, tem muitos eventos de aniversários, festas, e as pessoas ficam bravas quando você, trouxe um bolo aqui, você não vai comer, mas você acha que tá ruim, não sei o quê. Então, eu comecei a fazer uma reflexão, até anotei alguns pontos aqui para não esquecer de comentar, mas isso foi algo legal, assim, que para não deixar as pessoas sem graça, alguma coisa assim, hoje eu me
coloco e falo assim, eu vou comer, mas uma quantidade menor. Então, o primeiro exercício assim que eu vejo é a quantidade que eu comecei a repensar. Antes eu ia comendo, e hoje eu falo, eu acho que eu vou experimentar um pedaço. Então, me dou o direito de experimentar uma quantidade menor, pensando muito mais na ideia da consciência corporal. E outro ponto que eu achei interessante, o primeiro seria uma redução da quantidade. Então, antes eu comia mais, agora eu comendo menos. É uma coisa que me tirou do automático, assim. Isso eu achei legal, porque era horário, sempre o mesmo horário do almoço, o horário da janta não tinha, por causa dos horários diferentes, então não tem um regramento. Mas a partir do momento que começa a repensar, eu começo a utilizar mais a parte racional. Então, sair do automático, para mim, foi algo muito legal. Então, é aquilo que eu estava fazendo sempre, não estava pensando, e a hora que pense sobre o que você vai comer. Então, isso foi algo legal. Então, primeiro, redução da quantidade, automático. Uma coisa que eu achei legal, assim, foi olhar para o alimento. Sabe, quando você coloca o prato, assim, você começa a olhar. E teve uma mudança na minha casa, assim, porque eu sento para almoçar com a minha esposa, eu olho para o alimento e ela fala, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que não ficou cozido? Achou algum bicho? Eu falei, não, eu só estou olhando para o alimento e tudo mais. Então, ou seja, as pessoas começaram a ver assim, o comportamento. Então, isso foi legal também. Eu acho que é um ponto positivo de olhar para o alimento e depois agradecer àqueles que prepararam, ou até mesmo quem está junto, assim, isso foi interessante. Assim como a Roberta comentou, eu anotei o planejamento de compra. Hoje nós reduzimos também a quantidade de industrializados, de alimentos prontos, assim, e nessa redução, ainda nós estamos numa transição de não ter, mas nós estamos reduzindo. E outro exercício foi de ter e falar, vou deixar só para o final de semana, sabe? Aquilo lá foi algo legal, assim, de tenho lá, se eu comer agora, eu não vou usar no final de semana. Então, ainda estou numa transição para uma alimentação mais saudável. Mais 3 pontos eu queria comentar a respeito do que a Ana comentou. Eu anotei como cálculo do tempo e do alimento. Quanto tempo eu vou ter para me alimentar? Às vezes, em algumas reuniões, dependendo do tempo, uma alimentação menor, dependendo do tempo, uma alimentação mais tranquila e tal. E esse cálculo do tempo / alimento, eu faço como um cálculo para sentar para comer. Antes nós vamos comendo, andando, fazendo um monte de coisa, e hoje eu vejo que o sentar é importante, porque isso tem a ver com a consciência corporal. Toda hora eu fico me arrumando, sabe, na parte de postura e tudo mais. Então essa ideia do sentar, assim, eu acho que também é o respeito ao corpo, na forma de consciência corporal. E o último item que eu queria comentar, como os pontos que eu vi, eu acompanhei, conversei com algumas pessoas que fizeram a parte de tratamentos terapêuticos para alimentação, e uma delas me deu uma dica que eu achei muito legal. Eles comentaram, quando você está trabalhando bastante, você não cansa? Você não tem que descansar? Você acha que o seu talher não precisa descansar também? Então, aí, o aprendizado foi, deixa o talher um pouco descansando, sabe? Então, na hora do alimento, deixa o talher descansando, e isso faz com que aumente a parte de mastigação e tudo mais, e daí, consequentemente, reduz o alimento. Então, são esses pontos, assim, e para fechar, uma frase que a hora que eu vou me alimentar, eu paro, assim, e vejo. O que eu estou pensando sobre essa refeição? E para mim, que eu estou começando a aumentar minha quantidade de esportes, a minha alimentação está atrelada ao esporte. Amanhã eu vou descansar, eu me alimento menos. Amanhã cedo eu vou precisar fazer um esporte e tal, eu me alimento mais. Então, eu estou pensando na próxima atividade. Então, eu vejo, não sei se é possível fazer uma analogia, mas é como se fosse uma máquina. Amanhã nós vamos produzir 3 turnos, vou me alimentar pensando nisso. Isso é interessante, que eu começo a regular a minha alimentação, em resultados aí reduz um pouco a parte de peso, sabe? Então, são algumas coisas assim que esse exercício, em uma semana que eu comecei a repensar, assim, já teve umas mudanças drásticas de hábito, de pessoas que estão perto, vendo... tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu falei, sim, eu só estou fazendo um exercício para mudar os meus hábitos. Então, são essas as minhas contribuições e aprendizado. E agora eu não sei se eu volto mais para no automático. Tá? Hoje eu fico repensando, preciso de um tempo para alimentação. E esse é um dos nossos objetivos.
treinar a metacognição, porque uma vez que você faça exercícios metacognitivos e análises metacognitivos regularmente, diariamente, você vai aplicar essa habilidade para todas as decisões, não para uma só. E aí você vai continuar examinando a decisão do que você vai comer continuamente. E aí, com o tempo, você vai refinando. E tanto você, Tiago, quanto a Ana, quanto a Roberta, falaram de algumas mudanças de estrutura. Então, por exemplo, não ter disponível a comida que não é boa, ou só limitar o acesso para certos momentos. Então, isso é uma característica que a ciência demonstra muito efetiva na modificação de hábitos, que é você engenheirar, né, engineering, né, o ambiente de uma forma que favoreça as decisões que você quer tomar. Isso não só, por exemplo, uma das coisas que você pode criar uma arquitetura é se você responde e-mails de uma forma impulsiva e agressiva. Você pode criar um mecanismo em que você escreve o e-mail, mas põe um alarme para tocar dali a 40 minutos para reler antes de mandar. E você vai ver que 97% das vezes você não vai mandar e você vai editar o e-mail ou às vezes até preferir conversar pessoalmente. Então, a habilidade que a gente aprender em um processo decisório vai reforçar a capacidade cognitiva de examinar todos os processos decisórios. Então, as pessoas podem ficar um pouco confusas por que a gente decidiu colocar a metacognição da decisão do que comer como exercício da primeira semana no módulo cognição, mas faz todo sentido com o planejamento a longo prazo de treinamento metacognitivo que a gente tem. E na semana seguinte, depois desse exercício, vai ser a decisão do que você vai vestir. E a gente vai fazer uma nova gravação sobre os aprendizados dessa decisão. E eu acho que vale a pena a gente também fazer uma conversa a respeito desse conceito de como engenheirar, não sei se existe essa palavra, mas o ambiente para que haja uma mudança de hábito. Roberta. Eu queria falar uma coisa também, que quase todas as vezes eu fazia o exercício de consciência corporal antes de comer, né? Que eu faço ele de manhã, normalmente. Então, e que é uma coisa que eu esqueci de falar, porque eu sempre fazia e sentia a hora que você tá com fome, né? Mas teve 2 vezes que eu fiz depois de comer. E você fazer depois de comer é diferente, porque você sente a reação que a comida trouxe no seu corpo. Então, se você come uma coisa que é saudável e que te fez bem, você fica bem depois, né? Se você come, sei lá, um prato de massa, uma coisa assim, passa um tempo e te dá um sono, né? Tipo, você fica cansado ou fica pesado na barriga, assim. Então, eu acho que é interessante fazer o exercício de consciência corporal, às vezes, depois de comer, em vez de antes, porque os resultados são diferentes. Diferentes. Você aumenta a consciência sobre sensações diferentes. Então, antes de comer, você está treinando a sua consciência corporal a reconhecer a fome. E depois de comer, você está treinando a consciência corporal a reconhecer a saciedade, né? E são coisas diferentes, né? A forma como o teu corpo responde a outra é diferente. E ambas vão te ajudar a reconhecer fatores que influenciam a decisão do que comer. E quanto comer, e por quanto tempo ficar comendo. Então, é muito importante o treinamento da consciência corporal. Então, a gente vai continuar essa conversa daqui a 2 semanas, quando a gente vai falar sobre a decisão do que se vestir, e aí, no futuro, eu gostaria muito de conversar a respeito dessa história relacionada a engenheirar o ambiente para mudar hábitos. E eu acho que esse ponto que você levantou, Roberta, é muito legal da gente bater um papo também sobre a consciência corporal, e principalmente em relação à saciedade e à fome. Porque se você tiver uma consciência corporal alta da sua saciedade e da sua fome, eu garanto que a sua decisão do que você vai comer melhora muito. E é lógico que não é só isso, mas é um fator importante. Bem, muito obrigado. Foi uma discussão excelente.
Até a próxima edição do nosso bate-papo.